Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje, você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta o frio. Colabore lbv.org/diga sim. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você? Qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Vamos dando início a mais um programa especial, diretamente aqui da Avenida Fundo Brasiliano, 926, no restaurante Grego Italiano. E é claro, nosso convite para você estar aqui também, prestigiar a comida, a moda italiana que coloca à disposição da nossa comunidade. E com a grata alegria estamos recebendo novamente dentro do programa o doutor Reinaldo Momo, psicólogo, hipnólogo, que vai trazer aí informações e alguns detalhamentos aí sobre as questões relacionadas à frustração, a questão de depressão que bate forte e como lidar com essas questões e adversidades. Pois não, é um prazer estar no seu programa com o seu público. A alegria é nossa, com certeza, doutor Reinaldo, e a gente que conhece, sabe, há pouco até conversamos a questão, para até desmistificar ou aproveitar aqui o espaço, porque a gente apresenta aqui a pessoa como psicólogo, hipnólogo, e sempre tem uma dúvida com relação a essa situação da hipnose, o que isso realmente pode ocasionar, porque as pessoas se impressionam muito com isso. Eu gostaria que o senhor, então, aproveitasse esse momento, a gente já abriu o programa aqui, trazendo essa temática para a gente desmitificar essa situação. Então, a hipnose clínica, que é o objeto de trabalho que eu exerço, é uma técnica milenar que outrora era conhecida como hipnose clássica, né? Nos povos antigos, quem dominasse a sugestão era considerado um bruxo. Na modernidade, a sugestão é conhecida como hipnose, que é a sugestão através da palavra, né? Através de uma atitude carismática que o hipnólogo tem em relação aos seus pacientes. A hipnose clínica, ela leva o indivíduo a um estado alterado de consciência, viu, Cláudio? Em que a pessoa não dorme, não sofre, não sente dor, e através de um estado de leveza emocional, mental, eu diria até mesmo espiritual, o indivíduo consegue acessar memórias antigas do seu inconsciente. A nossa mente, ela é composta como um computador de um processo físico chamado hardware. O programa do hardware, que no computador tem programas, né? Na nossa mente seria o software. Então, as nossas crenças positivas ou negativas,
É um composto de vivência que o indivíduo traz da sua infância normalmente. Algumas pessoas acessam vidas passadas. Eu não mando ninguém lá, mas se o indivíduo vai, eu tenho que ir junto. E quando o indivíduo ressignifica as suas emoções, notadamente se nota uma mudança imediata e rápida. Ela é indolor, o indivíduo não sofre, não sente dor e se sente feliz, se sente leve. Importante estar leve em relação à vida. Quando o indivíduo está leve em relação à vida, ele se sente feliz. A felicidade existe, só que nós temos que procurá-la. E a felicidade é composta de momentos. E para atingir esses momentos, o indivíduo tem que ir de encontro aos seus conflitos, né? Utilizando de metáforas, de ferramentas modernas que eu domino e ofereço ao meu cliente, o indivíduo consegue, através disso, ressignificar seus sentimentos. E ressignificando seus sentimentos, ele tira o lixo da sua memória, salvaguardando aquilo que lhe convém. Então ele cria um novo paradigma, que é a maneira de ver o mundo, de sentir as coisas, de sentir a sua realidade e a sua vida. De fato, o senhor coloca de uma maneira bem pontual, né, e esclarecedora, Sim. Trazendo realmente informações assim para que a pessoa possa, né, perceber como funciona efetivamente, porque existe toda uma situação de dúvidas com relação à hipnose. As pessoas têm até receio, algumas pessoas têm receio Sim. da hipnose, mas ela realmente é algo que já foi comprovado cientificamente, como Sim. o senhor colocou, que contribui com a pessoa. Atualmente é usado na medicina, na odontologia, pela maioria dos psicanalistas, psiquiatras e psicólogos. Quando eu comecei há mais de 30 anos atrás, eu era considerado um estranho, porque eu era muito criticado. O que é isso, hipnose? Ninguém sabia. Hoje virou uma linguagem popular e muita gente, enraizado no medo, que é inerente ao ser humano, né, rejeita ou cria estereótipos a respeito do que é hipnose. Hipnose nada mais é do que relaxar, entrar em alfa, que é um estado pré-sono. O indivíduo não vai dormir, não vai sofrer, não vai sentir dor, ele não dorme e não sai do corpo. É uma coisa natural. A pessoa fica relaxada, lembrando, e a maioria diz, poxa, eu lembrei de coisas que eu não lembrava mais. E é aí que está inserido no inconsciente ou subconsciente os traumas, os bloqueios, as decisões negativas, aquilo que chamamos de crenças negativas que foram incorporadas à nossa mente através dos nossos pais, educadores, a própria sociedade, né? Então, fruto das nossas vivências, surgem as neuroses. E aí que eu entro como especialista que sou em regressão de memória para limpar, ressignificar e transformar a mente do indivíduo num novo ser. Então o indivíduo consegue recriar, cocriar e transformar a sua vida. Isso é fantástico. É fantástico mesmo e importante que a gente possa dar um destaque especial, inclusive. Eu gostaria de entrar num particular, que é a questão das frustrações, né, que leva à depressão. Sim. E é essa situação toda que vivenciamos hoje no país, a questão econômica, o desemprego, enfim, esse universo de coisas que está aí, que estão realmente mexendo negativamente com as pessoas. Verdade. Então, eu gostaria que o senhor desse uma contribuição nesse aspecto, para que as pessoas tivessem, assim, algum tipo de alento, algum tipo de caminho indicado para que elas pudessem, assim, trabalhar e se sentir melhor, até se preparar para enfrentar essas adversidades. Claro. Então, assim, na minha visão, né, fruto de mais de 30 anos, já atendi mais de 30 mil pessoas. Então, um homem como eu, que já viajou para a Europa, quase todo o Norte e Nordeste, e que diariamente atendo pessoas com essas características que você descreve, mais ainda somado à conjuntura econômica do nosso país, que, lamentavelmente, está nessa situação. Então, eu conheço famílias tradicionais que tinham empresas grandes que quebraram, faliram e que hoje passam grandes dificuldades econômicas, desestruturando as famílias e criando um composto de uma situação em que muitas vezes os homens têm que ir para um outro mercado de trabalho, as mulheres que estavam em casa numa vida cômoda, cuidando dos seus filhos, têm que buscar trabalho, e isso dilacera, destrói a célula master da família, chamada família, né? No Brasil. No Brasil, em função da realidade econômica,
Essa é a nossa realidade. As pessoas têm a sensação da perda, e a perda é a raiz principal de uma doença chamada depressão e que assala o nosso país. Vocês não imaginam o que tem de gente deprimida, depressiva, sofrendo de ansiedade generalizada, com sintomas psicossomáticos, porém, que fazendo a regressão, que é o trabalho que eu faço, consegue ter uma alavanca e alavancar a sua vida, ressignificando seus sentimentos e voltando para um patamar de estabilidade. Então, o que mantém o indivíduo equilibrado é manter as frustrações em relação àquilo que lhe dá prazer e lhe satisfaz. Quando o indivíduo tem muito mais perdas, muito mais conflitos emocionais, a felicidade ela cai e as perdas valorizam. Quando o indivíduo faz a regressão, faz através da hipnose clínica uma busca dos seus sentimentos de perda e elabora isso, notadamente o indivíduo consegue ressignificar, transformar, sublimar e renascer para uma nova vida. O indivíduo consegue, através de um foco de transcendência, mudar a sua vida para um patamar de equilíbrio, de paz e de harmonia. Isso é verdade, isso é fácil, é seguro, não dói, não sofre, não sente dor. Então, é muito rápido quando a pessoa quer passar de AM para FM. Semelhantemente, na nossa mente, nós vamos transcodificar os nossos sentimentos de um nível de energia negativa para um nível de energia positiva. E isso traduz equilíbrio, paz, harmonia e felicidade. Realmente, e eu gostaria, sim, doutor Reinaldo, que a gente também falasse em termos de alerta, porque, na verdade, as pessoas que estão passando por esses momentos e que não tratam essas situações de frustrações, a depressão muito acentuada, existe um risco, e está acontecendo muito, inclusive entre jovens, a questão do suicídio. Então, seria interessante, como forma de alerta, inclusive, esse tipo de abordagem, esse tipo de tratamento, quer dizer, chamar a atenção das pessoas para que elas realmente prestem atenção no que está acontecendo e trabalhem isso. Eu gostaria que você desse esse destaque. Pois então, notadamente, o Rio Grande do Sul tem 25% em níveis de suicídio. É impressionante que o nosso país, tendo toda essa expansão de território, uma facilidade incrível de se realizar com a natureza, com a energia da natureza, essa visão mais holística e complementarista. Porém, desde que foi criado essa rede de internet, criou-se uma falsa percepção do que é a realidade. E muitos jovens, não podendo ter aquele patrimônio que, vamos supor, a classe mais abastada tem, não podendo ter o conforto, o luxo, o bem-estar que a classe mais abastada tenha, ele vive aquela sensação de perdas, de ciúmes e de inveja. Isso desestabiliza o eu interno, desestabiliza a autoestima e o amor próprio. Por outro lado, o indivíduo tem as suas perdas em função dessa movimentação toda, de que tudo se tornou muito fácil. Antigamente, para tu namorar uma moça, levava um mês para pegar na mão. Hoje em dia, é tudo de agora para daqui a pouco. Então, é tudo muito rápido. E essa movimentação emocional que atinge o nosso fórum íntimo, balança com equilíbrio, balança com a estabilidade emocional do ser humano, e principalmente as mulheres passam a sofrer de depressão, porque se sente como que uma mulher objeto que o homem usa e joga fora. Outros, os homens também, aqueles que foram dentro de uma criação mais rígida e mais clássica, de um comportamento honesto, sadio, quando se veem vítimas desse troca-troca, se deprime. Então, diariamente, constantemente, eu atendo pessoas que me buscam no afã de buscar esse equilíbrio emocional, psicológico e também espiritual. Porque quando desequilibra os nossos eixos energéticos, que nós somos pura energia. Imagina uma usina de energia, né? O nosso corpo tem 7 principais vórtices de energia. No chakra básico, no chakra esplênico, no umbilical, no cardíaco, no laríngeo, no mental e no coronário. Quando desses chakras se desequilibra, principalmente o básico, que é a origem do medo, é a sede do medo, é o chakra básico. Então o indivíduo chega, quase todos chegam na minha clínica, desarmonizados. Primeira coisa que eu faço é harmonizar os chakras, porque se os vórtices energéticos não estiverem de bem com a vida, o resto se torna mais difícil. Harmonizando esses chakras, que são vórtices energéticos,
O problema do pensamento, da emoção e do sentimento em relação a essas perdas, suas frustrações e seus conflitos emocionais passa a se tornar tênue. E dessa maneira, se o indivíduo elaborar seus sentimentos, ele não mais vai ser um idealista suicida, porque o suicídio é quando o indivíduo se sente impotente em relação à realidade, quando ele se sente acabado, que ele não tem mais esperança em relação à vida, aí ele pensa em tirar a sua própria vida, que é o bem mais precioso que o universo nos presenteou, a nossa própria vida. Então, através desse processo, o indivíduo resgata a sua autoestima, resgata o seu amor próprio e passa a sentir o que é felicidade. Realmente, doutor Reinaldo Momo, tem situações muito complexas nesse sentido, mas nós vamos tratar, inclusive, dos sinais. Vamos fazer um breve intervalo e, em seguida, a gente retorna. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. Na Caixa vem que tem. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS. Estamos de volta, continuamos aqui com o psicólogo Dr. Reinaldo Momo, participando hoje conosco, trazendo informações importantíssimas com relação à depressão, frustrações, como trabalhar essas questões todas e, é claro, o que a gente acabou de falar aí no bloco anterior com relação à questão dos suicídios, alertas que são fundamentais a gente tratar dos sinais, que as pessoas deixam esse rastro para que as famílias percebam, para que as pessoas que estão em torno percebam isso e possam ajudar essa pessoa. Claro. Então, assim, dentro de uma família é importante observar os sinais. Notadamente, o jovem, ele começa a se enclausurar dentro do seu quarto, começa a não querer sair, só quer ficar colado ou na televisão, mas normalmente na internet. Ele transforma a internet no seu mundo.
O indivíduo não tem mais vontade de comer, de se alimentar, de sair e de conviver com a sua família. Os pais ficam inquietos, ficam irrequietos vendo tudo isso e não sabem o que fazer. Então, o conselho que eu dou é que busque um psicólogo, que busque tratamento. Não precisa ser comigo, mas pode ser com qualquer colega que trabalhe com essa questão de entendimento, compreensão do porquê que o indivíduo está fazendo aquele comportamento. Quando eu falo indivíduo, não importa a idade. Pode ser um adolescente ou um adulto. Pode ser homem, como pode ser mulher. Nas famílias, é importante observar o comportamento das esposas que, muitas vezes, ficam irascíveis, ficam nervosas, ficam irritadiças, ficam incomodadas e demonstrando que não estão felizes e que algo está prestes a acontecer. Se o marido e os filhos, se forem adultos, não tomarem uma providência em relação a essa mãe, né, que é a mãe da família, a senhora que gerou aquela prole, está sofrendo. Muitas vezes ela está em conflito e não tem consciência disso. Então alguém tem que tomar a providência de pegar essa pessoa e levar num médico, num psicólogo, ou num psicanalista, ou num psiquiatra, ou mesmo num terapeuta que vá poder ajudar. O importante é essa pessoa receber ajuda. Quando o indivíduo está em conflito, ele sofre. E o seu comportamento estereotipado é uma manifestação de help, é um grito de socorro. Então a pessoa fica irascível, ela briga, e muitas vezes se o casal trabalha junto, e vamos supor que tem uma sociedade, que tem uma empresa, muitas vezes esse comportamento irritadiço e estereotipado, seja da mulher ou mesmo até do marido, que às vezes é o inverso. Às vezes o indivíduo se joga para o alcoolismo ou para as drogas, tanto faz ser adolescente como ser adulto. Então compete ao cônjuge observar essa mudança de comportamento e buscar ajuda, porque o indivíduo está doente, ele carece de ajuda. Ser dependente de uma droga, de um vício como o alcoolismo, e muitas vezes até o próprio tabagismo, tem gente que fuma e diz: eu não largo cigarro porque eu não quero engordar. E aí compromete os pulmões, compromete outros órgãos, passa a ter doenças. Em torno de 10 para 15 anos o indivíduo está doente e muitas vezes não tem volta, muitas vezes é uma doença que não tem retorno, como o câncer, por exemplo, né? Eu atendo semanalmente muitas pessoas que buscam para parar de fumar, porque já estão contaminados, seus pulmões estão doentes, outros órgãos estão doentes, e muitas vezes isso é tarde. Eu atendo muito alcoolistas que buscam uma âncora de salvação através do meu trabalho para parar de usar álcool. Isso aí, por incrível que pareça, eu tenho mais sucesso com alcoolistas do que com tabagistas, porque o cigarro parece inofensivo, é socialmente bem aceito, assim como o álcool. Só que o alcoolismo derruba o cara. O alcoolismo gera um comportamento estereotipado, e o cigarro muitas vezes não. O cigarro, além do indivíduo ficar fedido, que nem um bicho, um gambá que fede, assim, já não gosta de chegar perto, né? Ele é socialmente aceito. Se o cara fumar longe dos outros, ninguém nota que fumou e fica por isso. Já o alcoolista não, ele transparece que usou álcool, porque ele fica, às vezes, bêbado, às vezes fica fora de si, incomoda muita gente. Então ele é visivelmente drogado pelo álcool, que não deixa de ser uma droga. Outras drogas lícitas, que atualmente está sendo até muito divulgado como veículo de cura na medicina, é a maconha. Então muita gente usa da maconha com a desculpa: até os médicos estão usando, então eu posso fumar maconha. Sim, só que a maconha é cientificamente comprovada, corrói os neurônios e o indivíduo começa a ficar debilitado. Qualquer droga vai corroer o seu cérebro, né? Há um estudo muito interessante, e eu estou estudando essa área, com relação ao cipó que vem da Amazônia, que é um xarope conhecido por ayahuasca. A ayahuasca, ela eleva o indivíduo para o plano espiritual, né? E que eu saiba até o presente momento, não gera dependência e não gera efeitos secundários a ponto de criar doenças e coisas assim. A percepção que eu tenho através das minhas viagens que eu fiz pelo Nordeste, porque lá em Recife uso muito a ayahuasca para curar dependentes químicos. E eu entrevistei vários dependentes químicos que se curaram das drogas como cocaína, maconha, etc., crack, por exemplo, usando a ayahuasca, né? Eu conheço pessoas que, quando tomam ayahuasca,
melhora consideravelmente o nível de felicidade e de qualidade de vida. E conheço outros que não. Aí nós vamos entrar naquela questão filosófica voltada para o lado da espiritualidade, do merecimento. Se o indivíduo traz consigo uma carga de merecimento dessa vida, ou, se quiserem dizer assim, de vidas pregressas ou passadas, de repente esse indivíduo pode ter uma transcendência espiritual mais elevada. Tudo na vida são falanges, são degraus que envolvem o plano físico, mental e espiritual. Cada vez que você faz o bem, você ganha um ponto positivo. Cada vez que você faz o mal, você ganha um ponto negativo. O livre-arbítrio é seu, então você escolhe se você quer ter merecimento para transcender como espírito e como alma a sua vida, ou quer ficar nessa humanidade sofredora de ação ou reação, em que se você dá, você recebe, e tudo envolve a questão financeira, da riqueza, que não deixa de ser uma pobreza, né? Só a riqueza material não traz felicidade. Eu conheço N pessoas milionárias que não são felizes, e conheço N pessoas simples e que são muito felizes. Se você olhar para a natureza, como nós estamos olhando lá fora, o verde maravilhoso da natureza, isso nos encanta, mas tem que ter sensibilidade. Se você olhar e pensar, vou cortar essa árvore, você colhe infelicidade. Aí traduz sofrimento, traduz, não digo a curto prazo, mas vai somando negativamente. Quanto maior a balança negativa, menor a sua felicidade. Então assim é a vida. Se você tem uma ação positiva, reação positiva. Se você tem uma ação negativa, reação negativa. Realmente o senhor coloca com muita propriedade um universo de especulação interessante. O senhor falou no ayahuasca, mas essas ainda são experimentais, o senhor disse que está em pesquisa e que, de repente, é título de estudo. Então, de repente, isso possa vir a trazer algum alento, algum tipo de tratamento eficaz para essas situações, mas é algo que ainda está aí sendo trabalhado. Mas, de qualquer forma, é importante que a gente traga, né, a você que está aí sintonizado com a gente, informações que nos façam refletir, porque o universo aqui é composto de muitas situações, né, com complexidades e com situações que devem ser, evidentemente, trabalhadas e toleradas. A questão da tolerância, eu quero falar dessa importância, porque vivemos um estado de espírito no país hoje de muita radicalidade. Sim. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, até na questão da saúde mental de cada um, o que isso realmente traz para a sociedade e para as pessoas. Pois não. Bom, olhando pelo lado econômico, o nosso país está devastado. Nunca se viu tanta loja fechada, nunca se viu tanta empresa falida, nunca se viu tanto desequilíbrio social, econômico e financeiro no país, né? Bem, o governo atual está eleito há 5 meses, 6 meses, não vai poder fazer milagres em meio ano, de uma coisa que levou tantos anos para ficar torta. É a mesma coisa que você querer desentortar um ferro frio, tem que aquecer. E para aquecer, como qualquer reação química, leva tempo, né? Algum tempo, pelo menos. Agora, essa tolerância, o ser humano, ele é fruto do meio ambiente, ele é fruto da nossa sociedade. Se a sociedade está num crescente, o ser humano ele vai num crescente. Se a sociedade está num decrescente, ou está estagnada, ou desequilibrada, o indivíduo, o ser humano se desequilibra. Então, notadamente, isso atinge as famílias, né? Aí o filho chega para o pai ou para a mãe e diz, mãe, eu quero um tênis novo. Ah, não dá, meu filho, não tem dinheiro. Aí começa a questão da ação-reação. Se há harmonia, se há um vínculo nessa família a nível espiritual, essa família vai se agregar na fé, e a fé, nós sabemos, remove montanhas. Então, em momentos de crise, notadamente, as pessoas têm que buscar o seu lado espiritual. Existe um aspecto filosófico de que a dor, de que o sofrimento vem para o indivíduo elevar o seu conhecimento espiritual. Bom, isso de certa forma nos conforta. Verdade ou mentira, eu não sei, e não entro na questão. Eu estou fazendo uma análise como cientista que sou, como estudante da área mental e emocional, e tudo que eu vejo é a realidade. Entretanto, o nosso planeta, dentro da conjuntura cósmica, dito por milhares de sensitivos,
está sofrendo uma transformação espiritual. E eu tenho notado isso ao longo dos últimos anos da minha vida, que realmente alguma coisa de mágico, de interessante está acontecendo na esfera da psique humana. As pessoas estão mais abertas, mais receptivas, viu, Cláudio, para aquilo que nós chamamos de amor. E o amor é um amor incondicional. Ele é aquele amor que transcende o aspecto físico e que envolve o aspecto social, emocional e espiritual de todas as pessoas no conjunto, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre tem uma igreja Bom Pastor, ali na rua Cipó 137, em que tem o Padre Xisto. O Padre Xisto é um senhor de muita idade e que ele, com a palavra dele e a energia da mão dele, consegue derrubar as pessoas num toque mesmerismo, né? Isso que eu faço através da ciência, que é um talento e é um dom que Deus me deu, eu toco as pessoas e elas caem, notadamente quase sempre, com raríssimas exceções. Também não faço isso por exibicionismo, faço isso como técnica de hipnose para colocar o indivíduo num estado de relaxamento profundo, para que ele possa lembrar dos seus arquivos de memória. Mas, voltando ao assunto, como transformar essa inquietude social que estamos vivendo em algo que vai enriquecer a vida de todos nós? Terapia, gente. Só olhando para dentro. Este momento que o Brasil está vivendo requer ação para ter uma reação, não só no plano intelectual, estudar mais, buscar novos conhecimentos, se envolver com novos conhecimentos para poder exercer novas profissões. Antigamente existia alfaiate, hoje em dia não se vê mais. Sapateiros são raros, né? Então tudo está mudando. A tecnologia japonesa, americana, espacial, nos mostra todos os meses coisas interessantes. No Japão, os carros já não precisam mais dirigir, se administram sozinhos. Então, nós estamos vendo na internet robôs japoneses, carros japoneses, estradas japonesas, tudo avançando aceleradamente na busca da excelência e da perfeição. Vai chegar um ponto que o ser humano vai poder usufruir de toda essa prosperidade, de toda essa excelência de vida, só que para isso nós temos que estar aptos, nós temos que estar por dentro de uma mudança tão radical. E isso aí leva o nosso jovem de hoje, né, a estar ligado na internet na busca incessante de aprender novidades. E aí, nesta balança, nesse equilíbrio entre ser e parecer ser, é complicado, né? É difícil a gente julgar se deve ou não deve ficar colado na internet, mas é uma necessidade, né? Então, assim, na busca do equilíbrio, para suportar toda essa demanda, a tecnologia é uma excelente ferramenta. Porém, não se prive de viver a natureza, não se prive de viver a vida, porque a modernidade, ela escraviza. A gente vai se tornar um robô, vai se tornar escravo dos nossos computadores. Isso é um perigo muito grande, eu vejo assim. E eu percebo também, já colocando a situação, a questão das emoções, né? As emoções que realmente acabam comprometidas em função dessa situação toda. Para superar essas emoções conflituadas ou conflitivas, é necessário, repito, terapia. Isso é muito importante. Muito bom. Então vamos agradecer aqui a participação do Dr. Reinaldo Mon, né, trazendo informações muito relevantes. Ele que é um estudante ativo, um cientista que está aí pesquisando as questões humanas, o pensamento humano, transcende até as questões espirituais e traz realmente aí informações muito importantes. Então, doutor Reinaldo Mon, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer, uma honra estar no seu programa. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, com certeza. E, é claro, você que está ligado com a gente, eu quero lembrar que estamos aqui no restaurante Grelha Italiano, o nosso convite, né, ratificado para você prestigiar a casa e aproveitar das deliciosas comidas que são colocadas à disposição da nossa comunidade. Lembrando o endereço, Avenida Plínio Brasil Milano, 926, e o telefone para você fazer reserva e, é claro, fazer contato aqui com o pessoal do restaurante. Telefone, código de área 51, é o 3342-8092. Então, você que está aí ligado, nosso muito obrigado e até o próximo programa.
clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só, para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil.